E no final do dia, não dá para a gente desconectar a característica política desse debate. Um debate político por interesse. Que linha o STF escolheu, Caio? William, primeiro que a gente está falando de uma instituição secular, o Supremo Tribunal Federal, nasceu com a República, século XIX, contra uma instituição do século XXI. O Twitter, o X é de 2006. E as armas, o Elon Musk, de certa maneira, chamou o Supremo para lutar no ringue dele, né? E está ganhando de lavada, vamos dizer assim. Só confirmando? Confirma, Renato? É verdade. Eu não usei os dados que você deu, mas é a minha percepção olhando essa luta, sem dados empíricos que você acabou trazendo. O Supremo escolheu lutar contra essa instituição do século XXI com armas do século XX, ou com armas do século XIX, se a gente quiser forçar um pouco mais, achando que eram os bolsonaristas brasileiros, contra os quais o Supremo Tribunal Federal consegue se impor. Contra o Elon Musk não consegue se impor. Com o Elon Musk, o debate é outro. Então, tudo que a gente ouve, nós que cobrimos isso diariamente, dos advogados bolsonaristas, dos bolsonaristas, do Bolsonaro, dos advogados do Bolsonaro, das dificuldades todas que eles têm para lutar contra o Alexandre, nos inquéritos, dificuldade de acesso aos autos, dificuldade de marcar audiência, dificuldade de saber do que eles estão sendo acusados, contra o Elon Musk... Sigilo foi a principal crítica feita por esse relatório americano. Contra o Elon Musk, isso não dá certo, porque o sujeito está lá nos Estados Unidos, não vai ser alcançado, e o Elon Musk construiu de uma maneira que ele entregou os dados para lá, e está sendo tudo feito lá. Então não adianta a Polícia Federal, não adianta o Supremo Tribunal Federal, e isso acuou o Supremo. O Supremo, hoje, quinta-feira, está acuado, tanto que saiu da toca. A gente viu uma imagem surpreendente do Alexandre de Moraes sentado do lado do Rodrigo Pacheco ontem. Teve a reunião de ministros do Supremo segunda-feira na casa do Gilmar Mendes pedindo ajuda para o Palácio. E toda essa confusão, a meu ver, desestabilizou, ajudou ainda mais a desestabilizar, porque encontrou um Palácio do Planalto desarticulado no Congresso, onde tem um pedido de CPI contra o Supremo. Então não impactou só o Supremo, impactou a relação dos três poderes no Brasil. O que você consegue identificar nessa que o Lorival descreveu? Eu usei a palavra, o Lorival assumiu que é mais ou menos o resumo do que ele colocava, essa aliança de conveniências entre várias correntes políticas, debaixo de um grande guarda-chuva esse empunhado pelo Elon Musk. Um claro eixo de atuação, Tiago? Sim, nós conseguimos identificar, até porque combinando muito o que foi dito na mesa, o Musk, de alguma forma, alguém soprou no ouvido dele de que a tendência era que o Supremo caísse na armadilha de aceitar a provocação. Essa provocação no Brasil, ela tende a ter muito mais efeito, podendo gerar tudo isso que está gerando aqui na política americana, que dificilmente você conseguiria fazer isso em outro país. Seja na China, provocar a China, que o Elon Musk não pode, por conta dos interesses que ele tem, ou a Turquia, que ele também não pode, por conta da amizade com o Erdogan, mas o Brasil se torna um alvo fácil. E esse alvo fácil que o Brasil se torna é um alvo que, para o Musk, ele consegue, a partir daí, fortalecer a sua posição, inclusive nos Estados Unidos. Ele passa a ser um formador de opinião no processo eleitoral, ele consegue colocar as outras questões, dificuldades que ele tem relacionados à própria gestão das suas empresas, que são consideradas ruins. A Tesla vem perdendo valor de mercado a cada mês, o X vem perdendo patrocinador a cada mês, mas, no entanto, as pessoas não estão mais falando sobre isso. Estão falando do Elon Musk como um potencial campeão, líder do processo de liberdade de expressão, e é exatamente o que ele queria. Então, isso está trazendo muitas soluções para o Elon Musk, essa reação do Supremo e essa briga que ele conseguiu comprar está ajudando muito a sua própria imagem e o fortalecendo como formador de opinião aqui nos Estados Unidos. Ficou claro nesse ambiente de várias correntes debaixo de um guarda-chuva quem o Brasil acha que está enfrentando? Apenas um bilionário ou, como o governo brasileiro pretende que seja, uma grande articulação de direita? Pois é, exato. Eu senti, assim, nos discursos do presidente Lula e do ministro Padilha,
né, um desprezo assim, pelo Elon Musk, o tratando como um bilionário no sentido pejorativo, né, como se ser rico fosse uma fraqueza, né, um defeito, né? E o Elon Musk, ele tem inúmeros defeitos, mas se tem uma coisa que ele é muito inteligente. Eu acho que subestimá-lo é um erro tático importante, assim. Além de inteligente, ele tem muito poder e ele sabe usar esse poder. E tem essas questões aí que o Thiago apontou, eu concordo, problemas de gestão. Ele tem uma forma de gerir que acaba causando problemas assim de buy-in, né, de adesão dos próprios colaboradores, profissionais, executivos, porque ele é muito temperamental, muito agressivo, né, muito violento e muito centralizador. E às vezes ele está certo, muitas vezes ele está certo e muitas vezes ele está errado, né? Então, por exemplo, onde que ele esteve certo? Na SpaceX e no Tesla, quando ele entendeu que as cadeias de valor não podiam ser muito longas, era preciso centralizar nas empresas o máximo possível da produção, né? E isso se provou correto na pandemia, né? Ele entende que o ganho está em reduzir ao mínimo o que ele chama de o índice idiota, o índice idiota é a distância entre o preço de todos os insumos e matérias-primas